Olá, meus caros! Paulo Soares da DPComp aqui, e nesse vídeo vamos mostrar a parametrização do DP Folha quando um funcionário possui mais de um vínculo empregatício na categoria 101, motivo pelo qual a remuneração de um dos vínculos vai compor a base de cálculo de INSS do segundo vínculo. Então vamos ao sistema. Inicialmente, precisamos criar duas novas rúbricas. Então nós vamos em Arquivos, Tabelas, Rúbricas, Eventos, Folha. Aí eu vou clicar aqui em Novo. Quando ele me pedir Novo, eu sei que eu tenho que fazer uma rúbrica de desconto. O sistema vai sugerir o próximo número disponível, que é o 406. Eu aceito. Deseja efetuar uma cópia do evento existente? Não quero uma cópia de um evento já existente. Vou nomear como base de INSS. Então vamos aqui, na descrição. Vai ser a base INSS múltiplo vínculo. Ótimo. Aqui a rotina tem que ser 89, obrigatoriamente, tá? Isso não tem negociação. A prioridade é a 9, porque esse cálculo ele vai ser o último a ser feito. Aqui no tipo de referência é valor, porque a gente vai digitar esse valor. Na natureza da rúbrica para o e-social, a gente vai escolher essa primeira aqui, que é desconsiderar o evento para o e-social, porque esse parâmetro aqui é só para a utilização interna do DP Folha. Isso não vai gerar informação para o e-social. No RAIS a gente vai colocar nenhum, na DIRF a gente vai colocar nenhum. Tipos de pagamento, eu vou colocar aqui para o meu exemplo só mensalista-horista, tá? Mas você deve marcar as opções necessárias para o seu caso concreto de forma específica, que é só o meu exemplo, tá? E na condição de funcionário eu vou colocar admitido e vou gravar. Já a segunda rúbrica é muito parecida com a primeira, são só duas diferenças. E eu já criei essa segunda rúbrica e eu vou mostrar as diferenças para vocês, tá? Então a rúbrica que eu criei é de número 405 e eu vou dizer para vocês que as únicas diferenças são o nome, que eu coloquei valor do INSS, tá? Então, em vez de colocar a base, eu coloquei valor. A rotina aqui obrigatoriamente é 119. E são só essas as duas diferenças. O resto é igualzinho, então é bem fácil para que você faça. Então, já que a gente já criou essas duas rúbricas, agora a gente vai para o cadastro do funcionário. Então eu venho aqui em Arquivos, Cadastros, Funcionários, Manutenção. Estou usando a funcionária 53 de exemplo. E aqui a primeira coisa que eu preciso alterar é essa ocorrência, onde vocês podem observar que eu tenho como opção esse número 5, mais de um vínculo empregatício. É esse que eu vou selecionar. Depois que eu seleciono, eu aperto o Enter e ele vai habilitar para mim essa outra aba aqui, Outros vínculos empregatícios. Para ficar mais clara a explicação, vou simular como se a minha funcionária já tenha sido descontada no seu outro emprego pelo valor máximo da contribuição, exatamente para que não haja desconto aqui na remuneração. Então eu aqui vou selecionar o item 1, contribuição descontada pelo primeiro empregador, e aí eu vou apertar o incluir e ele vai habilitar esse campo para eu digitar o CNPJ ou CPF do outro empregador. Então, é o que eu estou fazendo agora e aperto o Enter. Aí ele vai me pedir a categoria do funcionário, que a gente já explicou que é o 101. E aqui no código do evento é aquele que a gente acabou de criar para base de cálculos, que no meu caso é o 406.
1.206. Aperto o Enter também. E aqui eu tenho que colocar o valor da remuneração recebida, que no caso da minha funcionária é R$ 7.786,02. E aí eu aperto aqui, ó, gravar outros vínculos. Aí ele já inseriu aqui, então, esse outro vínculo e a remuneração recebida aqui. Nesse momento, então, eu tenho que vir para os valores fixos. Aqui nós vamos informar o que foi descontado, tá? Então, nesse campo aqui, evento, eu vou digitar a rúbrica que a gente criou, que é do valor da contribuição, que é, no meu caso, a 405. Aperto o Enter e aí eu venho aqui no valor e vou colocar quanto foi o desconto que ela teve lá. Então foi R$ 908,85 e aperto em gravar. Muito bem, então aqui terminou a parametrização. De agora em diante vamos para o efetivo cálculo da remuneração. É importante vocês saberem que essa parametrização depois de pronta não precisa ser realizada todos os meses. Ela fica disponível para os cálculos mensais. Ela só exige manutenção caso haja alteração nas suas variáveis. Se isso não acontecer, ela já está aqui gravada, pronta para uso. Então vamos para o cálculo. Então, folha de pagamento, calcular. Aqui eu vou colocar o 53 nessa pesquisa para calcular desta funcionária e aperto em calcular. Aqui eu estou calculando a folha de pagamento da funcionária 53 de forma isolada só para fazer a demonstração do vídeo para vocês, mas isso não é necessário. Depois que o sistema está parametrizado, vocês vão poder calcular a folha normalmente, com todos os funcionários juntos. E o cálculo de quem tem duplo vínculo vai dar certo do mesmo jeito. Então não precisa se preocupar. Mas antes de consultar o recibo, eu preciso mostrar um detalhe para vocês. Então eu venho aqui em folha de pagamento, variáveis, manutenção. E vou escolher aqui a minha funcionária para dar o exemplo para vocês. Notem que o sistema preencheu automaticamente o valor da base de cálculo que foi parametrizado por mim agora há pouco. Mas não se preocupem, pois o valor não será descontado da remuneração. Ele está aqui só para servir de parâmetro interno a ser utilizado no cálculo, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. E agora a gente vai ver o recibo. Então eu venho aqui em relatórios mensais, consulta e exclusão de recibo, e aí vocês podem perceber que ela recebeu o salário dela integral sem nenhum desconto, né? Por quê? Porque a gente parametrizou tudo direitinho e como ela já fez o desconto total no outro vínculo dela, aqui não teve desconto nenhum. Por último, em relação ao e-social, não há com que se preocupar, porque quando você fizer todo o movimento do mês, como você sempre faz, e enviar o movimento daquela competência para o e-social, todas essas informações que nós parametrizamos aqui e fizemos os cálculos, vão ser enviadas em conjunto com todo o lote de informações normais que vocês fazem. E não se esqueçam, DPComp, 43 anos de tradição.